Sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio do AVCast. Hoje a gente vai falar sobre um tema, né, Vitinho, que eu gosto pra caramba, você também. Por que você precisa ter patrimônio em dólar? Antes de começar, já curte aí o nosso vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, tá? E ao final, não deixe de colocar o seu comentário. Sobre esse tema, eu acho que é muito importante, né? Porque, assim, uma coisa que separa, né, uma pessoa que está iniciando os investimentos para uma pessoa que realmente já é um investidor global é justamente quem já pensa em dolarizar o patrimônio. E eu, particularmente, eu gosto muito do Brasil. A comida, né? Nossa culinária aqui. Toda vida que eu viajo, a coisa que eu mais sinto falta é da comida daqui. É fantástico. A praia, a temperatura da água, né? A temperatura mesmo é muito boa, as pessoas são muito calorosas, tem muita coisa boa. Agora, assim, tem muita coisa difícil também, né? E eu queria que tu comentasse, assim, poxa, o Brasil realmente é incrível, mas, né? E aí, Vitinho? Legal, cara, esse assunto é muito bom. A gente, inevitavelmente, nos nossos outros episódios, a gente acaba comentando uma coisa ou outra e a gente pensando que, cara, a gente precisa fazer um episódio mesmo voltado, focado 100% só nisso, né? Então, basicamente assim, no meu entendimento, você investir, né? Você ter seu dinheiro 100% no Brasil, se fosse um jogo, cara, você estava jogando no jogo difícil, no modo hard, né? Então, assim, por que a gente fala isso, né? O nosso país, historicamente falando, sofre de picos inflacionários. A gente pode lembrar da década de 80, 90. A gente não sofreu diretamente com isso, né? Mas nossos pais com certeza, né? E aí, naquela época de hiperinflação, inflação de um mês para o outro, cara, tinha meses que dava mais de 100%. 1000% num período relativamente curto, né? Mudança de moeda na sequência. Mudança de moeda, 6, 7 moedas, e uma moeda atrás da outra, cara, é difícil, né? Então, assim, a gente mora num país maravilhoso, né? Tem tudo para várias questões muito legais, como você falou e tudo, mas a gente tem um país muito instável, né? E a nossa moeda, ela é muito fraca, principalmente quando a gente compara com uma moeda forte, né? E aí eu nem estou falando só do dólar, mas a gente for comparar com qualquer outra moeda, né? A gente que acompanha o mercado no dia a dia, a gente sabe que às vezes a fala de um presidente, a fala de um governante tem efeito direto ali na cotação, né? Você está aqui, do nada, menos 2%, menos 3%. E às vezes não tem nada a ver com as empresas brasileiras, nada, né? Por conta de uma fala. Isso. Né? Então, isso mostra a instabilidade, tá? Tendo em vista isso, todo mundo, perfil moderado, conservador, arrojado, todo mundo tem que ter um percentual da carteira, ou pelo menos deveria ter um percentual da carteira alocado no exterior, cara. Sem falar também, obviamente, de crises políticas, né? Governos tentando tomar medidas populares, né? Gastando muito dinheiro, arrecada muito, mas gasta muito mais do que arrecada, tem a questão do déficit. Esse ponto político ele é muito interessante, né, Vitinho? Porque se a gente fizer uma recapitulação histórica, vamos pensar aqui rapidinho. Bora. Cara, da Constituição para cá, né, de 88 para cá, um dos primeiros presidentes, logo após, Collor, impeachment. Aí vem um FHC, fica 8 anos, entra Lula 1, Lula 2, vários escândalos de corrupção. Mensalão, vários. A galera toda presa, aí vem o Petrolão, pagando as multas do Mensalão, do Petrolão, entra Dilma 1, Dilma 2, impeachment. Aí entra o Temer, fica um ano e pouco, chegou a ser preso. Aí entra Bolsonaro, pandemia, loucura total, e agora
está sendo julgado. Cara, 30 anos de Cara, é uma loucura. completa montanha-russa. Tipo, parece muito tempo, mas para uma nação, cara, isso é um tempo muito irrelevante, né? E isso mostra a instabilidade do nosso país e a necessidade de ter parte do seu patrimônio atrelado a uma moeda realmente forte, né? E vale aqui também um adendo: o real ele é relativamente, comparado ao dólar, por exemplo, né? É uma moeda nova e já perdeu mais de 80% do poder de compra, né, perante ao dólar nesse intervalo relativamente curto. Quando a gente para pensar no ano passado, essa diferença somente no ano passado, menos 27% de desvalorização do real perante ao dólar. Cara, isso é muita coisa. Será que o cara deixasse o dinheiro parado na conta em dólar, ele tinha ganho 27% em relação ao real. Exatamente. E o CDI é alto, né? Né? Porque mesmo com um CDI de 14,75 é a metade desse retorno, cara. Mas se a pessoa fizer a comparação, não faz sentido. Ainda tem gente que diz, né? Não, mas eu não como dólar, tal. Sim. Cara, mas peraí, vamos analisar. Será que você realmente não come dólar? O papel, você não come não, mas vamos lá, analisar. A carne que você come. Sim. A gasolina que você coloca no seu carro. Sim. O preço do combustível é uma derivada de uma commodity que é negociada em dólar. Se aumenta só ela, vai aumentar a cadeia produtiva inteira. E refletir lá na prateleira do supermercado, o valor do produto. Então vai aumentar o pão, que também é derivado de uma commodity, sim, que é cotada em dólar. Vai aumentar o biscoitinho, o negócio e tal. Cara, aumenta tudo. Então você literalmente perde poder de compra e vê o seu dinheiro se evaporando mesmo com o passar do tempo, cara. Aquela pergunta, né, Vitinho? Rapaz, se você te recebesse hoje uma maleta... já sei a resposta. Essa é clássica. Mas não sei se você já escutou, faça a seguinte reflexão. Se você recebesse hoje uma maleta, na verdade você poderia escolher entre duas. Uma com $1 milhão e outra com... Bota 6 milhões. 6 milhões de reais. Só que tem um ponto. Você só pode pegar essa maleta e usufruir dela daqui a 10 anos. Qual que você escolheria? $1 milhão. Eu não tenho dúvidas que com certeza eu também, $1 milhão. Mas sem nem pensar. Total. Entende, né? Total. Parece óbvio. Mas a gente não age assim com o cuidado do nosso patrimônio, né? E é engraçado, né? A gente falou uma vez sobre isso. Não, mas eu sou conservador e tal. Cara, é conservador. Às vezes o cliente chega com 40, conversando, 40, 50 anos, 60 anos e tal. Só nos últimos 30 anos o cara perdeu mais de 80% do poder de compra perante o dólar. E muito provavelmente o cara faz uma viagem com a família, nem que seja esporadicamente, de vez em quando. O cara tem um telefone, que seja ele Samsung, Apple, quer que seja, sofre variação direta no preço do dólar. Um relógio, qualquer coisa, cara. A assinatura do Netflix. Pronto. Do Disney que os filhos dele assistem. Pronto. O mundo é muito globalizado. A televisão que vai assistir. Cara, é tudo, cara. Tudo. Não faz sentido você não ter uma exposição, né, a uma moeda realmente forte. E aí eu aproveito, Mavi, para te perguntar, cara, por que o dólar? Quando a gente olha no mercado, é impressionante. O dólar é o cofre do mundo. Quando dá ruim, todo mundo corre para ele. Não tem outra. E tem desculpa te interromper. Tem um parêntese aí. Quando o mundo vai bem,
todo mundo quer comprar dólar, Sim. né? Investir nas empresas americanas e tudo e tal. Quando o mundo vai mal, todo mundo corre pro dólar. De novo. De novo. Então, se o mundo vai bem, todo mundo corre pro dólar. Se o mundo vai mal, todo mundo corre pro dólar. Então, cara... O que você tá falando? Né? É isso. Cara, E o motivo é, né? Hoje, o dólar ainda é uma moeda de reserva global. A gente tem uma relevância do euro, tem a própria o yuan, o iene, Japão, China, mas é uma relevância muito pequena em relação à reserva global dos países. 60% do dinheiro hoje está em dólar. Qual é a reserva global e cambial que o Banco Central Brasileiro tem? É dólar, não é outra moeda. É dólar, é o que tem de liquidez no mundo, é onde todas as negociações acontecem hoje, em sua grande maioria, tá? E é onde os investimentos também estão concentrados. Então, assim, para você ter uma ideia, em termos de relevância, quando a gente olha o mercado de ações brasileiro, hoje é 1,5% em relação ao mundo. E o mercado americano é 60%. Só que 60% dos habitantes não estão nos Estados Unidos, é óbvio que não, né? Porém, hoje as empresas americanas, elas não refletem sua economia americana, elas refletem a economia global. Claro que a Apple, ela vende muito bem nos Estados Unidos, o PIB lá é muito forte, né? Classe média é muito grande, o produto é acessível, os impostos são baixos, uma série de vantagens. Mas ela vende um mercado colossal na China, nosso mercado brasileiro, o mercado europeu. Então, em todos os lugares do mundo, ela tem uma grande relevância, um grande domínio, e no final do dia esse faturamento vai para um lugar, que é os Estados Unidos. A mesma coisa você pode falar para a Microsoft. Aonde é que no planeta Terra não tem um PC? Com toda certeza até na Coreia do Norte. Compra da Microsoft. Entendeu? Então, assim, não tem como... essa empresa, ela simplesmente está exposta no mundo inteiro. E quando você olha, e isso é muito interessante, né? Não é só sobre os Estados Unidos e os americanos. Tem muito esse conceito, né? A maioria dos CEOs contratados já não são mais nem americanos. Sim. Né? O CEO do Google é indiano e tantos outros grandes CEOs de outras empresas de tecnologia são estrangeiros. Então, uma coisa eles também sabem fazer muito bem, né? Pegar as melhores mentes para trabalhar nas melhores empresas e, com isso, alimentar essa roda. E por isso que é um imã de atração de recursos. E um outro ponto muito importante, eu vou usar o exemplo, por exemplo, da XP. XP poderia fazer que nem o Itaú, o BTG Pactual, o Banco do Brasil, ter capital aberto aonde? No Brasil. Isso vai captar capital aonde? Em Nova York, Estados Unidos. Qual é a média de preço sobre lucro da nossa bolsa brasileira? Que inclusive faz tempo que não chega lá. 10 vezes. A bolsa americana é 20. Então eu me coloco aqui no lugar do benchmark, eu penso, cara, eu não vou lembrar o número certo, né? Mas eu tenho duas opções. Vender por 10 bilhões aqui no Brasil ou vender por 20 bilhões nos Estados Unidos. Vou vender por 20 bilhões nos Estados Unidos. Parece um pouco óbvio, né? Exato. Então, até isso, muitas companhias no mundo inteiro fazem o mesmo. A gente tem um exemplo aqui cearense, né, que é a Arco Educação, né, foi abrir capital também em Nova York. Poucas pessoas conhecem aqui, fica ali na Engenheiro Santana Júnior, né? Você é uma empresa que está com capital aberto nos Estados Unidos, na casa do seu $1 bilhão também. Então, é um mercado que valoriza o mercado de capitais. E por isso também é uma atração. Então você vê que são uma série de componentes que fazem o dólar ser o que ele é. Não é simplesmente não é só uma nação. Tá entendendo? É muito além disso, né? E que, claro, os Estados Unidos representa isso com toda certeza, né? Então, realmente, né, o que eu falei no início, o dólar é o cofre do mundo, né? Todo mundo corre para ele.
E quando você falou quando vai bem, quando vai mal, na crise de 2008, o que é que aconteceu do real com o dólar? Desvalorizou. Né? Então a gente saiu de 1,60 e foi para 3 e tanto. Na pandemia, a gente estava 3,80 e pouco, foi para R$6. Mas tinha pandemia nos Estados Unidos? Claro. Onde é que era a bolha de 2008? Nos Estados Unidos. Né? Parece óbvio. Né? E quem não queria, se você pensasse em casa, rapaz, se hoje você tivesse a oportunidade de fazer o câmbio do dinheiro que você tem em reais para dólar, 1 para 1, você faria? E aí a cotação de hoje é óbvio. Né? Então, isso sem contar a valorização dos ativos, né? Que a bolsa ela é extremamente resiliente, é um assunto um pouco mais para frente agora que eu queria exatamente perguntar, né? Quais são as vantagens, não só pensando na moeda, mas assim de se investir no exterior, né? Conta um pouquinho pra gente. A gente está olhando para as principais empresas do mundo. As maiores empresas do mundo, elas estão sediadas lá nos Estados Unidos, né? Além disso, a gente tem, até como maneira de se proteger, é muito importante você alocar um percentual da sua carteira fora da jurisprudência brasileira. E isso é muito mais importante do que você ficar se preocupando. Eu comprei o dólar, imagina, eu iniciei minha alocação com o dólar a R$7. Nunca chegou, mas assim, chegou, né? Mas não no valor assim, nominal. R$7 eu comprei. E hoje o dólar bateu R$4, R$5. A ideia não é você realizar esse ganho de capital. A ideia é assim, pelo menos na minha humilde opinião aqui, a ideia é manda para fora e deixa fora. Obviamente, um dia você vai precisar desse recurso, pode precisar desse recurso, né, na sua fase de usufruto e tudo. E eu acho que você deve concordar comigo, mas será um dos últimos recursos da minha carteira que eu vou mexer. Acessar, né? Entendeu? Que tem uma série de vantagens. Quando você leva o dinheiro para o exterior com pessoa física, você, querendo ou não, é mais difícil de você ter um bloqueio judicial nos Estados Unidos, por exemplo. Sim. Um cara que é empresário, está preocupado com o dinheiro aqui, com as empresas, por exemplo, né? Tem um processo. Colocou o dinheiro lá fora, é mais difícil. A mesma coisa na sucessão patrimonial também, né, Vitinho? Porque a gente, quando tem um dinheiro aqui no Brasil, se eu vier a faltar, o dinheiro vai ser cedido aqui no Brasil. Exato. Aí quando o dinheiro vai para fora, a sucessão acontece lá fora. Nas regras desse país que eu coloquei esse dinheiro. Então, é uma espécie de blindagem, né, do patrimônio. Cara, é diversificação de mitigação de risco, diversificação de estratégia. A diversificação por si só, como é o jargão do mercado, né, é o último almoço grátis. Sim. A gente diversifica entre classes, renda fixa, renda variável e tal. Tem que diversificar entre moedas também. Sim. Né? E a nossa alocação, normalmente, percentualmente falando, é muito baixo. Muito baixo. A gente já viu aí estudos recentes mostrando que esse impacto do custo do dólar na vida do brasileiro médio, o brasileiro mais pobre, né, ele é sufocado e é altamente prejudicado, né? O cara que está ali já fora da curva para cima, ele também é impactado, obviamente, porém menos. O cara tem como fazer investimentos e tudo, tem um offshore lá fora, uma empresa fora e tudo, né? Ou seja, o patrimônio dele tende a crescer com essas volatilidades que a gente passa aqui. Exato. E tem estudos que mostram ali que o brasileiro médio, o custo do dólar, ele chega a impactar quase 20%, né? O custo de vida do brasileiro. Então, se a gente for
para pra pensar nisso aí, a gente tem que, minimamente, o ideal seria que todo mundo tivesse ali em torno de 20% da carteira, do seu patrimônio líquido financeiro ali e tal. Investimentos atrelados ao dólar, né? Sem contar nos tipos de empresas que a gente pode acessar lá, que não tem aqui. Isso é uma diferença muito grande, não tem né? como a gente, poxa... E, obviamente, isso não é o perfil de todo mundo, né? Mas, no mercado acionário, quando a gente para olhar, tem milhares e milhares de empresas lá que a gente não tem nenhuma parecida aqui. Né? E são empresas que você conhece, você usa a marca e tal. Então, esse fato também é muito importante nesse critério de diversificação, né? Sim, total. Você porque, querendo ou não, as crises, né, elas podem ser sistêmicas ou não sistêmicas. Às vezes um determinado setor passa por um problema muito grande, mas que isso não vai impactar a minha carteira. Então, quando eu tenho uma diversificação setorial, me ajuda, né? E aqui no Brasil a conversa é sempre a mesma. Aí a empresa de energia, aí a empresa de minério, a de petróleo e o banco. Que negócio sem graça, né? Não estou falando, sei lá, semicondutores, que é o que está em todos os tipos de tudo que a gente utiliza, né? Empresas de pesquisa, de saúde muito avançado, né? As grandes empresas de medicamentos aí globais, nada disso está aqui exposto no nosso mercado brasileiro, né? Aqui é o mesmo tema, é a mesma coisa há 50 anos e pronto, não muda nada, entendeu? É o tiozão da Vale. E ele fez um ótimo investimento, por sinal, né? Vale é excelente empresa. Mas é isso. Esse é o Brasil. Né? Assim, 50% do nosso índice é aquele mesmo pessoal ali. Não muda nada. Então, realmente, essa diversificação. E tem um ponto também importante, Vitinho, se puder comentar, que é a eficiência, né, do mercado lá, com um pouco os ATFs e tudo que pode ser utilizado. É um mercado muito, muito eficiente, até para nível de diversificação. É muito mais fácil. E lá, diferentemente daqui, existe ETF para tudo que você imaginar. Literalmente, ETF de cemitério, de empresas que vendem outdoors, cara, tudo. Urânio? Urânio, total, urânio. Cara, é uma diversificação, é um mundo à parte, realmente, sabe? Então, essa questão da diversificação e via ETF, principalmente quando são os grandes ETFs ali, das maiores gestoras do mundo, você ainda de quebra leva aí uma eficiência tributária, querendo ou não, né? Porque você vai pagar uma taxa de administração ali, cara, é quase zero, né? Tipo, sim. É irrisório mesmo. Então, é muito interessante. Tem essa correlação, né? Porque para comprar um índice de bolsa argentina do Brasil, existe um veículo direto na nossa bolsa? Não. Mas se eu acesso à bolsa americana, com certeza tem. Se eu quero comprar uma empresa, estourou a guerra lá na Rússia e tal, e aí eu quero comprar uma empresa de petróleo que despencou. Tem também. Né? Então, assim, também é muito sobre isso, né? Realmente a quantidade de possibilidades que me abre o leque no mundo inteiro dentro na palma da minha mão, literalmente, né? Numa corretora só. Literalmente. Total. Perfeito. E assim, eu acho, sabe, Vitinho, entrando num próximo ponto, que existiu por muito tempo, e eu entendo as pessoas terem esse preconceito que investir no exterior era só para quem era milionário. Sim. Ou ladrão, né? Político. Né? Porque por muito tempo, na época do mensalão, né? do petrolão, quando tinha ali as delações premiadas, né, dos diretores da Petrobras, aí as conversas eram 100 milhões de reais numa conta offshore na Suíça. Aí o outro, 200 milhões numa conta offshore na Suíça. E aí, para pessoa,
quem é leigo e escuta aquilo, eles pensam, né? Offshore é coisa de ladrão, né? Coisa de, né? E na verdade é um instrumento que pode ser usado para o bem ou para o mal. Tanto faz se você pode ter um offshore no lugar onde você quiser, desde que você declare. E se aquele dinheiro é lícito, não tem problema nenhum. A legislação, pelo contrário, modernizou muito, né? A gente vai comentar sobre isso já já, mas modernizou muito esse acesso, né, aos mercados. Então, assim, não é para quem é rico, é para qualquer pessoa. Hoje, investir fora não é sobre ser milionário, é sobre estudar, é sobre estar interessado. A pessoa hoje, com 10, 20 dólares, ela pode ser sócia da Apple. Sim. É só querer. Não precisa de outra coisa. Né? Então, é muito simples. E aí, nos últimos anos, né, eu até vou dar aqui uma menção, né, para a turma da Everno. Eu acho que eles abriram um mercado aqui no Brasil muito interessante. A Everno, ela, através ali do Lee, né? Ele abriu a corretora pensando, cara, como é que eu faço para o brasileiro começar a investir no exterior, só que é uma corretora para brasileiro. E já estou no mercado de assessoria há um tempo e abrir conta no exterior eram vários formulários, tinham que ser enviados, era uma coisa mais difícil. Hoje virou muito simples. Com documentação simples, você abre conta, basicamente teu RG, teu comprovante de endereço, e a plataforma é em português, fica muito fácil, e declarar também tudo ali direitinho. Então, assim, eles abriram um mercado que muita gente está vindo atrás, né? XP já tem uma plataforma internacional, né, dando esse acesso. A própria Nomad também, né, tem ali a plataforma internacional deles. Então, assim, hoje virou algo muito tranquilo. Para fazer câmbio, cara, eu tinha que, né, eu tenho uma corretora gringa, eu tenho que acessar um banco de câmbio para mandar a remessa. Hoje você faz um Pix e manda a remessa de câmbio, né? Então, assim, realmente ficou muito acessível investir no exterior com pouco dinheiro. Né? Exemplo da Everno, o câmbio mínimo é R$200. Cara, com R$200, você já consegue colocar teu pezinho ali, mais especificamente em Miami. Que é onde fica a sede lá da turma. Então, assim, cara, é muito fácil, muito acessível. O mercado vem evoluindo bastante, né? Trazendo essa agilidade para o investidor e conhecimento também, que é muito do que a gente está querendo aqui fazer hoje, né? E é natural as pessoas terem esse receio, porque, poxa, eu tô conhecido, né? Não sei nem o que é que eu vou comprar e tal. Tudo lá é muito diferente daqui. Em relação até a renda fixa varia, né? Então, as características são diferentes, mas precisa desse conhecimento e realmente buscar estudar. Sim. E aí eu queria perguntar para ti, entrando nesse assunto desse conhecimento, desses cuidados, né? Quais são os riscos de se investir no exterior? Eu imagino, por exemplo, nessa... O cara tá acostumado a pensar em real, né? E será para ficar convertendo patrimônio em real? Responde aí pra gente, né? E os cuidados, entendeu? Assim, que a pessoa tem que ter para colocar esse pé lá fora bem. Boa. Cara, o maior risco é o risco cambial. Até pegando o exemplo que eu estava falando anteriormente. Imagina, o cara fez um investimento a R$4, comprou o câmbio a 4 e hoje está a 7. Vamos vender porque subiu muito. Eu acho que assim, eu tenho plena convicção. Eu tenho plena convicção que não é para isso. Sim. É uma alocação que você deve fazer, independentemente, e não é para ficar olhando a variação e o dólar subiu no mês 3%. Na verdade, minto. Não é o dólar que sobe 3%, é o real que cai 3%. Né? Sim. O dólar tá lá, tranquilo. Né? Aqui, ó, né? Subindo e descendo. Então, assim, mas querendo ou não, tem esse risco cambial. O dólar ele pode cair no curto, médio espaço de tempo, mas no longo prazo, como lá tem muito mais fundamento,
do que o nosso país, a tendência, na minha opinião, é a boca de jacaré ir se abrindo cada vez mais. A diferença, o dólar se apreciando perante o real. Ou seja, se a pessoa pensar uma alocação mais estrutural de longo prazo na carteira, o foco não é curto prazo. Não é curto prazo. Porque ele pode até ganhar dinheiro, mas... Mas aí o cara vai fazer trade e tal, eu não acho que seja não é assertivo. Você vai... Trade, cara. Você vai comprar, vai vender, vai comprar, vai vender. Você vai errar, vai acertar, vai errar, vai acertar. Sim. E a diversificação ela tem que ser realmente fazer o dollar cost average, né? Que é você realmente todo mês você fazer um aportezinho, comprar alguma coisa, deixa em renda fixa, se você não tem apetite a risco, tá tudo bem, todo mundo tem o seu perfil de investir. O ideal aqui no final das contas é você estar tranquilo. Sim. Né? Mas o ideal é todo mês realmente você fazer o seu câmbio para lá e alocar, e realmente tirar o Brasil do seu dinheiro, jogando ele lá realmente para os Estados Unidos, né? Perfeito. Tem a questão também dos impostos, né? Antigamente você tinha era uma dificuldade, né? Era algo a mais que você tinha que toda compra e venda de ações, você tinha que pagar a DARF no mês seguinte, subsequente, né? No último dia útil. Que hoje as ações brasileiras são dessa forma, são né? Dessa forma, exatamente. Mas hoje já está bem mais simplificado, porque o ganho de capital ele é acumulado e você declara somente lá uma vez. Que no caso é agora, né? Por exemplo, está na declaração de imposto de renda, você declara o que aconteceu em 2024. Exatamente. E vai ser gerado uma DARF para você pagar, né, o lucro que você teve eventualmente em operações, né? Então não é porque está lá fora que você não precisa declarar. E aí tira aquela história do carnê-leão, tudo aquele preenchimento mensal não se faz mais necessário. Ficou mais simples. Sim. Bem mais simples de investir lá fora. No caso da pessoa física, né? Porque para pessoas jurídicas, offshores, PJs, já fica um pouco mais complicado. É um pouco mais burocrático, acho que a gente levaria aqui mais um episódio falando isso. Não, esse é um assunto... à parte. Com Mas certeza. como a gente está falando aqui, acredito que, sei lá, mais de 90% das pessoas que estão assistindo aqui são pessoas físicas, eu acho que a gente pode meio que resumir, perfeito. Focar nessa parte, para a gente também não adentrar muito nesse mundo, que é um mundo mais cheio de nuances, detalhes de tudo, né? Perfeito. São as empresas lá fora e tal. Mas é muito importante você saber o que é que você está comprando. Né? E aí, obviamente, uma ajuda de um consultor financeiro, né, para te esclarecer que lá também existe renda fixa, se você não quiser correr risco. Se você tem apetite a risco, a gente consegue investir ali seguindo somente o S&P 500. Que já, apenas, né? Que no longo prazo, né, tem um resultado fenomenal, tá? De uma maneira super simples, concentrando em um único ativo. Você compra ali as maiores empresas do mundo. Então, cara, todo mundo tem que ter um pouquinho. Uma frase que eu escutei que eu achei interessantíssima e que se a gente fosse personificar o dinheiro, né, como um trabalhador, seu dinheiro merece trabalhar no melhor lugar possível. E muitas vezes esse lugar não é aqui. Com essa, eu encerro mais esse episódio e reforçando, né? Realmente, assim, investir no exterior não é sobre fugir do Brasil, né? A gente ama a nossa nação, né? A gente quer o melhor para a nossa nação, mas o brasileiro precisa dar esse passo para acompanhar o restante do mundo. O americano, ele diversifica o patrimônio dele no mundo inteiro. O europeu, da mesma forma. Nossos colegas hermanos, então, argentinos, já investem em dólar há muito tempo. Chegou a nossa vez, né, de a gente, de uma forma tão fácil, tão simples, também se expor em dólar e tratar muito bem nosso patrimônio. Então, se você curtiu esse podcast, dá um like aí, não deixa de dar um like.
compartilha com aquele teu amigo que só investe em CDB, Tesouro Direto. Se for na poupança, então, pelo amor de Deus, passa todos os vídeos da AVCash que ele tá precisando aí de uma lavagem na mente para cuidar bem do dinheiro dele, viu? Então, um grande abraço e a gente aguarda vocês no nosso próximo episódio. Valeu. Até mais.